Falando em blog do Paulinho, ele soltou uma notícia hoje que eu fiquei estarrecido, cara, a respeito do Edmilson, ex-jogador da seleção brasileira, jogador de São Paulo, jogador do Barcelona. É, Vamos ler aqui a matéria, cara. Vamos lá. Pentacampeão Edmilson é despejado após calote no Banco Inter. Em 30 de janeiro de 2023, o pentacampeão Edmilson contraiu um empréstimo junto ao Banco Inter, cedendo em garantia o imóvel em que residia com a esposa Cimeia em Alphaville. 5 milhões de reais era o valor. O pagamento deveria ser realizado em 179 parcelas de 71 mil reais, além de inicial no valor de 78,4 mil reais. É grave a situação financeira do ex-jogador. Há dezenas de ações de cobrança em seu desfavor. Configurado o calote, o Banco Inter consolidou a propriedade da garantia em 17 de setembro de 2023. Na sequência, o imóvel posto em leilão foi arrematado em 27 de novembro de 2023. Desde então, os credores tentavam a desocupação amigável do bem. Em 7 de agosto de 24, ou seja, semana passada, o juiz Guilherme Vieira de Camargo, da primeira vara civil de Santana da Parnaíba, proferiu a seguinte decisão, concedendo o prazo de 10 dias para a desocupação do imóvel, devendo a intimação da debandada ser realizada por oficial, expedindo-se mandado com urgência. Após o escoamento do prazo, independentemente da nova conclusão, espeça-se mandado de despejo coercitivo e imissão na posse, ficando autorizado o arrombamento e uso de força policial, se necessário, Caralho. devendo a parte interessada recolher as custas devidas, salvo se beneficiário da justiça. O mandado ainda não foi expedido, assim que notificado, Edmilson terá que sair da residência. Cara, isso me faz lembrar uma parada que a gente repercutiu lá atrás no Freak News Nossa. sobre o caso do Ronaldo Giovanelli, que teve o apartamento que eram os seus pais que moravam, indo para leilão por conta de uma dívida de condomínio. Você lembra disso? Essa matéria a Lembro. gente teve até uma atualização ano passado, porque após perder o duplex, o Ronaldo vai ter que pagar, teve que pagar aqui 143 mil reais a advogados. E aí explica, o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli segue sofrendo problemas na justiça, depois de perder um apartamento duplex em razão de um processo por uma dívida de condomínio. O ex-atleta agora vai ter que pagar 143 mil reais em honorários advocatícios. A história começou em 2019, quando o edifício Onyx entrou na justiça reclamando que Ronaldo havia deixado de pagar 86 parcelas do condomínio. Entre novembro de 2011 a março de 2019, 169 mil reais em valores na época. O imóvel de 145 metros quadrados, um apartamento grande, fica no Tatuapé, em São Paulo, e havia sido comprado em 91, quando ele defendia o Corinthians. Ronaldo recorreu da decisão, argumentando que não havia recebido os boletos do condomínio ao longo de meses e que houve ilegalidade nas assembleias nas quais o reajuste dos valores cobrados foi decidido. Diz também que parte da dívida já estava prescrita, não podendo mais ser cobrada. A justiça deu razão ao condomínio, que mandou leiloar o imóvel, que foi arrematado por cerca de 613 mil. Uma perícia havia avaliado o apartamento em 950 mil, só que ele perdeu uma grana violenta. Ronaldo apresentou vários recursos tentando anular o leilão. Ele questionou a perícia realizada e afirmou que o imóvel já havia sido arrematado por um preço vil. Derrotado novamente, o ex-goleiro sofreu ainda uma ordem de arrombamento em fevereiro do ano passado, a fim de garantir a entrega do imóvel ao vencedor do leilão. O processo transitou em julgado e não cabe mais recurso em relação ao mérito. Ronaldo tentou ainda evitar o pagamento dos chamados honorários advocatícios aos advogados do condomínio e do vencedor do leilão. Para isso, alegou estar em situação de penúria financeira, requerendo o benefício da justiça gratuita, mas desistiu após o desembargador Mário Decache afirmar que não havia apresentado nenhum documento que comprovasse a situação de hipossuficiência financeira. No dia 1º de agosto, o juiz Capellini determinou que o ex-goleiro seja intimado a pagar 71 mil
aos advogados do vencedor do leilão. A mesma ordem deve ser expedida nos próximos dias para o pagamento de mais 71,8 aos advogados do condomínio. Ronaldo ainda pode questionar o cálculo dos honorários. Situações de jogadores conhecidos com problema na justiça que me faz lembrar de vários outros casos, né, Felipe? De vários jogadores conhecidíssimos do futebol brasileiro, muitos dos anos 90, que hoje estão em situação de penúria, ganharam muito dinheiro e não souberam administrar a sua carreira, o dinheiro que recebem. Esse caso mais especificamente do Edmilson, que sempre foi um cara muito bem... Pô, o cara sempre na estica, ali no terninho, Ah, e sempre falou muito bem. o cara é embaixador do Barça, né? Então, Parece que faz parte do Legends do Barça, viaja o exatamente. mundo aí jogando pelo Barça E segundo a enfim, matéria aqui, é curioso, cara. segundo a matéria, vive uma situação muito difícil e financeira. Chama atenção. A gente não tem material suficiente para julgar o porquê o cara tá nessa situação e acho que também nem é Né? Nem cabe. da nossa alçada, acho que nem cabe ficar julgando isso, mas na questão macro mesmo, da pessoa pública Edmilson, da pessoa pública Ronaldo, como jogadores, ex-jogadores de futebol, chama atenção, cara. Chama atenção porque a gente já viu vários casos assim, né, de jogadores perdendo seu patrimônio, não conseguindo, gastando dinheiro com outras coisas. O pessoal do Charla contou aí, né, a história do motorista, né, do Vasco, que um motorista de aplicativo que jogou no Vasco, que levou um repórter da Globo uma vez pro... Acho que a história era essa, né? Levou um repórter da Globo pra São Januário, os caras reconheceram ele e fizeram uma matéria sobre ele. Uhum. O cara tá ali numa situação sendo motorista de aplicativo, assim. Isso é um caso, infelizmente, comum, né, cara, no meio do futebol, porque dinheiro que vem fácil, às vezes vai fácil também, infelizmente. E aí é uma falta também de inteligência financeira, de uma incapacidade de você entender que você ganha muito, mas num período curto, que você não vai ganhar isso a vida inteira, então você tem que guardar muito mais daquilo que você arrecada, você tem que viver com uma parte até certo ponto ínfima, se você quiser ter o mínimo de segurança e dar segurança para sua família. A não ser que você, sei lá, seja agraciado por uma bolada do mundo árabe, etc. Mas, pô, a gente tá falando de um Edmilson que conviveu numa época que o futebol já movimentava muito mais dinheiro do que a época do Ronaldo Giovanelli, que jogou na Europa, jogou no Barcelona. Segundo aqui, a matéria do blog do Paulinho está num estado de penúria financeira. Isso é triste. E assim, é mais o que eu quero dizer é que assim, é mais uma prova de que o jogador de futebol ele não pode ser só movido pela parte esportiva. A gente precisa entregar também para os jogadores. O esporte precisa andar junto da educação, Felipe. A Com gente precisa certeza. formar. E assim, o caso do Edmilson até me chama atenção, porque sempre foi um cara que me pareceu muito bem esclarecido, sempre teve respostas ótimas, sempre falou muito bem, etc. Mas O cara não fala só. mais de um Mas idioma. assim, não é só esse tipo de educação, é educação financeira também. Sabe? Isso precisa ser colocado para os meninos da base, porque às vezes, cara, o menino da base é uma super promessa, passa a ganhar seu salário de 30, 40, 50 mil reais ali, fecha com um profissional, mas o cara acaba não dando certo. Só que se você for olhar, o cara ganhou 3 milhões em 5 anos, sabe? Porra, com 3 milhões de reais, bicho, se você tiver cuidado, você consegue. Você não passa fome nunca mais. Nunca Viver dos mais. juros, né? Você não passa fome nunca mais, cara. Você Sabe? Se você aplica tiver. essa grana aí, já era. Entendeu? Você consegue viver. Né? Então, assim, é preciso, cara, porque essa molecada vê com o dinheiro que nunca viu na vida caindo na conta, comprando carro e comprando isso, comprando aquilo, e até mesmo imóveis, e para manter tudo isso, o custo de vida aumenta brutalmente, até o ponto que vai vendendo, vai perdendo, não vai pagando as contas, Desvalorizando. e daqui a pouco o cara tá fudido, entendeu? É, Então tem que ter é muita, verdade. muita, muita inteligência e eu espero que isso deveria, inclusive, ser um papel dos próprios clubes nas categorias de base, palestras com pessoas. ah, Não, acho que o clube deveria, o departamento financeiro dos clubes, eu sei que é meio doideiro o que eu tô falando aqui, mas corroborando com o que você tá dizendo,
acho que seria interessante o departamento dos clubes ter um setor, digamos assim, de instrução financeira, de educação financeira, digamos assim, Sim. para os jogadores da base, para os próprios jogadores profissionais. Uma certa vez eu vi uma entrevista do Praz comentando que ele havia feito cursos de gestão financeira, de educação financeira, enfim, de investimentos, e que ele estava auxiliando os jogadores do Palmeiras na época, o Dudu, o Alexandre, o Rafael Marques, essa galera dessa época aí, a investir o dinheiro, a aplicar o dinheiro, né? O próprio Dudu teve reuniões com o Praz ali, eles fizeram até uma matéria sobre isso, se eu não me engano, na ESPN, mostrando assim, e o Praz falando o quanto ele se preocupava com essa questão, porque ele já estava parando, ele já não podia esbanjar muito, enquanto ele viu uma molecada no Palmeiras ali subindo e chegando com aquele carrão de foda, assim, que para a rua quando você passa com o carro. E ele ficava olhando e falando: olha, calma, não é assim, não quero ser chato, mas enfim, é algo que realmente é importante, né, cara? Que senão os caras daqui a pouco machucam, o contrato com um clube grande se encerra, o cara vai jogar num clube menor, o padrão de vida dele já muda drasticamente, e aí aquele dinheiro que entrava mais não entra mais. Então, cara, é uma situação bem complicada, cara. É isso. Sem dúvida, cara. Bom, e sorte aí aos dois que consigam superar essas questões financeiras, torcemos por isso.